Como você tá? Tudo bem? Depois de 5 aulas a respeito de vetores, toda uma parte mais conceitual, um pouco mais formal, vamos hoje começar a aplicar essas operações com vetores em situações do dia a dia, para a gente poder ver aonde que isso se encaixa pra gente e não ficar tão vago como às vezes parece, né? Ficar setinha pra lá, dizendo direção e sentido, falar que é só somar aqui, mas vamos ver como isso acontece no dia a dia. Para fazer isso, eu estou trazendo hoje 4 exemplos de aplicações e nas aulas a seguir eu vou selecionar alguns exercícios, um pouco mais complexos alguns, e tocar essa história de vetores um pouco mais à frente. Ok? Bom, vamos ao primeiro exemplo? O que eu estou trazendo aqui no primeiro exemplo? Eu estou trazendo um enunciado aqui que eu criei, certo? De uma situação em que nós temos um barco que tenta atravessar um rio, certo? Nesse primeiro momento, eu só trouxe o enunciado para a gente colocar a nossa criatividade em prática, ou seja, eu tenho que transpor aquilo que está escrito em português para um sistema em que eu possa visualizar, talvez um desenho, um esqueminha, certo? Porque a gente precisa abstrair muito na física, na química, na biologia, em muitas situações, na matemática, tá? Então vamos trabalhar um pouquinho também da nossa abstração nesse sentido aqui. Então vamos ao enunciado. O enunciado nos diz o seguinte, ó: um barco tenta atravessar um rio de uma margem a outra em linha reta, de forma a fazer o menor trajeto possível. No momento da travessia, a correnteza possui velocidade igual a 4 metros por segundo, com sentido para a direita. Sabendo-se que a velocidade desenvolvida pelo motor do barco é de 3 metros por segundo, o que a gente vai ter que fazer é calcular a velocidade resultante do barco ao atravessar o rio. Então essa é a nossa situação. Então vamos tentar transpor isso para um esquema para ficar um pouco mais claro? Então a nossa situação é um barco tentando atravessar um rio. Então eu vou desenhar, antes de mais nada, um rio aqui, ó, as duas margens dele, correto? Então eu vou fazer elas de forma paralela. Então essas são as minhas margens. E eu tenho um barquinho, então, tentando atravessar. Vamos imaginar o seguinte, vamos supor que ele queira sair daqui do ponto A, esse ponto nessa margem, e queira chegar aqui no ponto B. Por que eu estou colocando o ponto B bem embaixo aqui? Porque ele me disse no enunciado que ele vai fazer isso aqui, ó, de forma que seja a menor trajetória possível. Então a ideia dele é atravessar de uma margem a outra em linha reta, correto? Só que, o que ele falou pra gente, que nesse momento da travessia, a velocidade da correnteza, então existe uma correnteza aqui, a velocidade dela é igual a 4 metros por segundo, com sentido para a direita. Então vamos representar isso? Eu vou até desenhar aqui, ó, a minha correnteza, assim, ó, eu tenho água, opa, perdão, tentei mudar a cor aqui da caneta, acabei não mudando. Ó, então eu tenho uma correnteza aqui, certo? Indo para a direita, certo? Então o que eu vou desenhar vai ser assim, ó. Eu tenho então a velocidade da correnteza para a direita. E ela está aqui nessa seta. Perfeito? Então vou anotar também aqui que a velocidade dela, então velocidade da correnteza, que eu estou marcando como Czinho aqui, ela é de 4 metros por segundo, ou seja, para a direita, correto? O barco, ele falou que tem um motor e o motor dele produz uma velocidade de 3 metros por segundo no sentido aqui, né, de A para B. Então o que eu tenho também é um outro vetor de A para B, perfeitamente, nesse sentido aqui, com velocidade, que eu vou chamar de velocidade do barco, VB, igual então a 3 metros por segundo. Ora, se o barco quer ir para baixo, certo? No nosso caso aqui, no nosso desenho, e a correnteza faz com que ele seja levado para a nossa direita, significa que esse barco vai sair com uma velocidade resultante assim, ó. Não é verdade? Não considerando aqui a intensidade, só a direção e o sentido. Então, na verdade, não vai conseguir chegar em B. A correnteza vai levá-lo para a direita e ele vai chegar aqui no ponto que eu vou chamar de C. Eu quero saber exatamente qual que é o valor dessa velocidade aqui. Certo? Então, o que a gente pode pensar? Isso aqui é um triângulo retângulo, na verdade, né?
como nós já vimos em alguns exemplos anteriores. Então, eu vou transpor, vou tirar do nosso desenho este triângulo retângulo, vou colocá-lo aqui, vou dizer então que a velocidade do barco, que é essa aqui vertical, está aqui, a correnteza leva ele para a direita, que portanto está aqui, então vamos desenhar aqui os sentidos, já que eu coloquei só as direções, certo? Então aqui velocidade do barco, qual é o valor dela mesmo? 3 metros por segundo, então eu vou assumir o valor 3 aqui. Velocidade da correnteza está fora de escala, tá? 4 metros por segundo, então 4 metros para a direita. E a gente percebeu que a nossa correnteza nos leva então na diagonal, portanto vai ter esse sentido aqui com essa direção e sentido. Perfeito? E é exatamente isso aqui que eu preciso calcular então, que é a minha velocidade resultante. Como nós vimos nos exemplos anteriores, o que acontece? Num triângulo retângulo, eu tenho os dois catetos, tenho a hipotenusa, e os dois catetos são esses valores 3 e 4, e a hipotenusa é aquele lado do triângulo que está de frente para o ângulo reto, portanto é a velocidade. Então, o que nós podemos fazer para determinar a velocidade aqui? Como elas são ortogonais, né? Elas formam um ângulo de 90 graus, nós podemos dizer que velocidade ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, fazer Pitágoras. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Portanto, nós temos que velocidade ao quadrado é igual a 9, que é 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, 16. Portanto, temos que velocidade ao quadrado igual a 25, e para tirar aquele quadrado da velocidade, basta tirar raiz quadrada de 25, correto? Raiz quadrada de 25, a gente sabe que vale 5, portanto, a velocidade resultante ali é de 5 metros por segundo. Tranquilo esse exemplo? Bem simples, né? Uma aplicação prática aí, né? Então vamos supor que seja uma pessoa nessa situação real, aconteceria isso. E a gente sabe que acontece mesmo. Ok? Vamos a mais um exemplo. Deixa eu apagar aqui a minha lousa. Vamos dar uma limpada em tudo isso. Deixa eu tirar esse exemplo. Vou trazer um segundo exemplo. O meu segundo exemplo de hoje, também um enunciado. Vamos trabalhar um pouquinho da nossa criatividade, que é sempre bom fazer isso. Diz o seguinte pra gente, ó. Um objeto sai de um ponto A e desloca-se até um ponto B, distante 10 km de A no sentido norte. Então ele sai de A, caminha em direção ao norte, percorrendo então 10 km e chega ao ponto B, ok? A seguir, desloca-se mais 6 km até o ponto C, que está a leste do ponto B. Por fim, desloca-se mais 18 km para o sul, chegando então ao ponto D. Determine o vetor deslocamento do objeto. Então lembra que nós vimos na primeira aula? Distância não é uma grandeza vetorial, ela é uma grandeza escalar. Mas deslocamento, sim. E deslocamento, então, envolve mudança de posição, que é o que está acontecendo aqui, né? Um objeto está saindo de um ponto e indo em direção ao outro. Bom, então vamos tentar representar isso que ele nos mostrou aqui. Vamos mudar aqui a cor da caneta, vamos trazer uma cor de caneta nova. Vamos usar um azul aqui, um pouco mais clarinho. Vamos lá. Então, o que aconteceu? Ele estava num ponto A, perfeito? Vou marcar esse ponto aqui e chamá-lo de ponto A. Ele vai fazer o quê? Ele vai deslocar primeiro no sentido norte, depois no sentido leste, depois no sentido sul. Bom, se você não lembra muito bem, né? Norte, leste, sul, essas coisas todas, eu trouxe pra gente aqui uma rosa dos ventos, só para você lembrar, tá? Direção norte para cima, sul para baixo, leste para a direita, oeste para a esquerda, nordeste, sudeste, noroeste, sudoeste, certo? Só para te lembrar aí um pouquinho disso. Então, baseado nela, vamos montar aqui a nossa situação. Ele saiu de A e o ponto B estava a 10 km no sentido norte, então ele saiu do ponto A, ó, então eu vou sentido norte, 10 quilômetros, perfeito? E aqui, então, eu chego no meu ponto B. Então, eu vou deixar anotado aqui pra gente, 10 quilômetros, correto? O que ele fez a seguir? Depois, quando ele chegou lá no ponto B, né, ele se deslocou 6 quilômetros até o ponto C, que está a leste. Se está a leste, está para a direita. Então, está exatamente a leste do ponto B, não é do ponto A. Então, ó, vou me deslocar aqui
mais 6 quilômetros, não foi isso? 6 quilômetros, cheguei no ponto C. Perfeito? Qual foi a última passagem dele? Ele se deslocou por mais 18 quilômetros no sentido sul, então para baixo. Então eu vou traçar aqui uma reta para baixo, sentido sul, com 18 quilômetros, tentando representar aí os nossos 18 quilômetros, certo? 18 quilômetros, portanto. Perfeito? Qual que é a pergunta? Qual que é o vetor de deslocamento desse objeto? Então ele chegou aqui no pontinho D. Qual que é o vetor de deslocamento mesmo? O vetor de deslocamento é da onde ele saiu para onde ele chegou. Então, se ele saiu do A e fez toda essa trajetória, a distância de A até D é exatamente esta daqui. Então, é o valor de x aqui que nós precisamos determinar. Quanto vale? Vou substituir tx por dzinho para representar deslocamento. Perfeito? Bom, estranho, ficou uma figura geométrica aí, meio que a gente não conhece, né? Não lembra. Então, como que a gente pode fazer? Será que a gente consegue tirar um triângulo daqui? Conseguimos, né? Então, vamos representar, vamos identificar esse triângulo. Para eu calcular essa diagonal aqui, que é esse deslocamento, se eu tivesse um triângulo, retângulo, para sair por Pitágoras, eu poderia pensar que eu tenho que ter o valor deste lado e o valor também deste lado. E eu tenho o valor dos dois lados, eu só preciso visualizá-lo. Esse lado aqui tem o mesmo tamanho que este lado aqui, eles estão paralelos, não é verdade? Então daqui até aqui o valor também é 6. Tranquilo? E este lado aqui? Porque eu só vou poder determinar o valor desta hipotenusa aqui, né, do deslocamento em si, se eu tiver o valor deste lado tamanho, porque aí fica tranquilo, né? Eu sei que é só sair por Pitágoras isso. Então, será que eu tenho o valor deste ponto aqui até aqui embaixo? Indiretamente eu tenho. Vamos para pensar? Se tudo isso daqui valem 18 unidades, 18 quilômetros no nosso caso, e eu sei que daqui até aqui valem 10, porque deste ponto até aqui, essas duas retas são paralelas, de A para B e de C até esse ponto. Então, daqui até aqui, ó, foi o seguinte, ó, até esse limite, aqui também vale 10. Ora, se tudo vale 18, se aqui já tem 10, aqui só pode ser 8. Então, eu tenho este triângulo aqui, ó. Eu vou tirar para ficar só um pouco mais claro pra gente, né? Para todo mundo poder visualizar isso com mais facilidade. Eu tenho este triângulo aqui. Olha aqui só. E os valores são exatamente esses. 6 aqui, 8 aqui e D neste lado. E nós queremos determinar exatamente D. Portanto, por Pitágoras, que nós acabamos de fazer no exercício anterior, não é verdade? Nós temos que D quadrado seria igual a 6 quadrado mais 8 quadrado. Portanto, temos que D quadrado é igual a 36, que é o valor de 6 ao quadrado, né? 6 vezes 6, mais 8 ao quadrado vai nos fornecer 64. Somando esses dois, distância ao quadrado é igual a 100. Portanto, tirando a raiz quadrada de 100, nosso deslocamento vai ser igual a 10. Se a unidade de todo mundo aqui era quilômetro, portanto aqui também só pode ser quilômetro. E eu sei que D, então, equivale 10 quilômetros. Certo? Ou seja, aplicação pura de vetores que nós vimos nas aulas anteriores. Tranquilo isso? Sem problemas? Não? Vamos a mais um, então? Vamos apagar a lousa. Pegar nosso apagador digital aqui. Vamos omitir essas coisas e vamos brincar aqui. Esse aqui eu não vou escrever um enunciado. Eu vou trazer o problema e vou colocar a situação para você pensar e vou deixar você pensando um pouquinho, tá? E aí você pausa o vídeo, tenta resolvê-lo, que assim eu volto a corrigir, tá? Então, o que eu tenho? Imagina que eu tenho aqui uma vista de cima, tá? De algumas quadras de uma cidade, de alguns quarteirões, e uma pessoa pega um ônibus e se desloca do ponto A até o ponto B. Só que o caminho que o ônibus faz
não é simplesmente passar pelo meio de todo mundo. Ele simplesmente sai de A, anda 2 quarteirões, vira à direita para ele, anda 1 quarteirão, vira à esquerda, no próximo quarteirão vira à direita novamente, a seguir vira à direita novamente, volta 2 quarteirões, vira à esquerda para ele, e para a gente vai estar descendo, vira à esquerda novamente, anda 3 quadras até chegar no ponto B. Vamos supor que cada quadra tenha 100 metros, tá? Então, uma quadra tem 100 metros, então, por exemplo, aqui são 2 quadras, temos 200 metros. Eu vou fazer a primeira pergunta. Eu vou deixar ela anotada aqui, ó. Letra A. Qual seria, então, a distância que foi percorrida por uma pessoa, ou pelo motorista, pelo ônibus em si, do ponto A até o ponto B? A distância. O que nós vamos pensar também, aí vou deixar você calcular um pouquinho. E qual é o deslocamento? Qual que é o deslocamento deste ônibus? Então faz o seguinte, pausa o vídeo, pensa um pouquinho nisso, que em 3 segundos eu estou voltando para corrigir. Ok? Vamos lá. E aí, conseguiu pensar? Vamos resolver a letra A primeiro. O que é distância? Distância, primeiro que ela não é uma grandeza vetorial, ela é uma grandeza escalar. Então é todo o percurso que ele percorreu. Então ele andou 200 metros, então vamos resolver a letra A aqui. Então ele andou 200 metros daqui até aqui, correto? Mais 100 metros daqui até aqui, que ele deu pra gente. 100 metros. Mais 100 metros aqui também. Correto? Aí depois ele desceu aqui, virando para a direita dele, né? Então mais 100 metros. Retornou quantos metros? Foram 2 quarteirões, portanto 200 metros. Virou para a esquerda dele, descendo aqui para a gente, mais 100 metros. E por fim, ele percorreu 3 quarteirões até chegar ao ponto B. Percorreu então aí mais 300 metros. Correto? Então qual foi a distância total percorrida por esse ônibus? Se eu olhasse lá no velocímetro, que tem o marcador, o odômetro, né? Qual seria a distância? 200, mais 100, 300, mais 100, 400, mais 100, 500, mais 200, 700, 700 com mais 100, 800, 800 com 300, 1.100 metros. Ok? Não foi isso? 200 mais 100, 300, 400, 500, 700, 700, né? 500, 700, 700, 800, 800 com 300, 1.100 metros. Tranquilo? E qual será, então, o deslocamento? Como que a gente vai calcular isso? Deslocamento, vamos retomar aqui, ó, é a distância percorrida entre o local em que ele saiu, que é o ponto A, até o ponto B. Então eu vou desenhar aqui em cima uma reta, certo? Esse aqui é o nosso vetor deslocamento. Para poder calculá-lo, eu tenho que saber as componentes laterais aqui desse nosso triângulo. Então o que eu preciso é saber quanto vale este lado aqui e quanto vale este lado aqui, certo? Então se eu trouxer para cá, nós temos isto daqui como resolução. Com os seguintes valores. Esse aqui é o meu deslocamento, correto? Qual é o tamanho deste lado? Se cada quarteirão tem 100 metros, 100, 200, 300 metros aqui, que foram percorridos. Aqui na parte de baixo temos 400 metros, são 4 quarteirões. 400 metros. Disso resulta Pitágoras, não é verdade? A gente pode resolver isso aqui por Pitágoras, né? Temos então que d quadrado é igual a 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Portanto, eu tenho que d é igual. Como que a gente faz essa conta? 3 ao quadrado vai dar 9. E esses dois zeros têm que se repetir 2 vezes. Então vai dar
1, 2, 1, 2. 300 ao quadrado vai dar 90 mil. Mesma ideia, 400 ao quadrado, 4 ao quadrado vai 16, e esses dois zeros se repetem duas vezes. Então nós temos que o deslocamento ao quadrado é igual a 90 mil mais 160 mil. Isso vai dar para a gente 250 mil. Para sair disso, basta tirar a raiz quadrada de 250 mil, que vai fornecer para a gente, então, um deslocamento de quem? Ó, 1, 2, 3, 4 zeros. Ordem de grandeza, 10 mil. Raiz quadrada é 10 mil. Quanto vai dar? 100, não é isso? Raiz quadrada de 25, 5. Certo? Então, aqui vai dar para a gente um deslocamento de 500 metros. Tranquilo esse exercício? Fácil, né? Então, vamos para o último da nossa aula. Vamos? Deixa eu apagar novamente tudo isso. Deixa eu trazer aqui pra gente. Essa é a ideia agora. Imagina que você é um piloto de avião. E você está, então, com uma velocidade... Deixa eu trazer aqui uma mudança de cor pra gente. Nós estamos com uma velocidade em linha reta aqui. Deixa eu pensar num valor... Trazer algo um pouco mais real. 720 km por hora, certo? Deixa eu anotar aqui pra gente, então. Então, velocidade do avião vai ser igual a 720 km por hora. Num certo momento da viagem, um vento lateral atinge o avião. Então, eu vou desenhar aqui, ó, um vento lateral dessa maneira aqui, ó. Um vento lateral assim, certo? Atingindo o avião, portanto. Esse vento tem velocidade aí de 216 km por hora. Então, eu vou deixar anotado aqui que a velocidade do vento, 216 km por hora. Certo? O avião, portanto, vai ser empurrado para cá, correto? Não é verdade? Acontece isso? Eu quero saber, então, qual que é a velocidade relativa do avião por causa do vento. Certo? Então, vamos representar esses nossos vetores de velocidade aí aqui no cantinho. Então, eu tenho um vetor velocidade do avião. Então, velocidade do avião. Eu vou deixar aqui para a gente anotar o valor dele. O vento bate trazendo ele para baixo no nosso desenho. Portanto, eu vou trazer um outro vetor aqui, certo? Aqui para baixo. E nós sabemos, portanto, como já vimos nos exercícios anteriores, que basta eu pensar em fazer a regra de traçar as retas paralelas para determinar o valor da minha resultante. E olha que interessante, o vetor resultante, a velocidade resultante seria essa aqui. Velocidade resultante. E aqui é a velocidade do vento. Eu vou dar um pouquinho mais de espaço. Velocidade do vento igual. Vamos trazer os valores aqui? Eu trouxe os valores em quilômetros por hora, porque é uma grandeza que a gente está mais acostumado, mas eu trouxe ela bem redondinha pra gente, e eu vou trazer, então, em metros por segundo, para a gente calcular em metros por segundo e lembrar como faz essa conversão. Como que a gente converte mesmo de quilômetro por hora para metro por segundo? Basta a gente dividir esse valor por 3,6. Se por acaso eu quisesse o contrário, de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplicaria por 3,6, correto? Então, se eu dividir 720 por 3,6, isso vai me dar uma velocidade de quanto? 200 metros por segundo. Então, a velocidade do avião se deslocando para a direita aqui é de 200 metros por segundo. Tranquilo? Velocidade do vento, 216 dividido por 3,6, uma continha aí chata de fazer, dá para fazer na mão, tá? Eu, só para adiantar a aula aqui, já fiz a conta de quanto vai dar isso. Isso aí vai dar 60 metros por segundo. Certo? Então, como nós calculamos isso?
temos aqui um triângulo retângulo, como em todos os outros exercícios anteriores. Portanto, eu sei que essa velocidade resultante aqui, que é a nossa hipotenusa, ela ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados desses dois catetos aqui. Portanto, 200 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Temos então que velocidade resultante ao quadrado vai ser igual 2 ao quadrado, 4, e esses dois zeros repetem duas vezes. Uma vez, duas vezes. Mais 6 ao quadrado, 36, e esses únicos zeros repete duas vezes. Velocidade resultante ao quadrado é igual 40.000 mais 3.600. Portanto, 43.600. Se nós formos tirar a raiz quadrada disso, que não adianta tentar fazer na mão, não vai dar uma conta exata. Isso aqui é um exemplo com valores um pouco mais reais e que não vai ter um resultado exato. Se você calcular isso, você vai obter o valor de 208,8 aproximadamente, tá? 208,8 metros por segundo. Ou seja, a velocidade do avião aumentou porque o vento ajuda, uma parte do vento ajuda ele no seu deslocamento, na sua velocidade, na verdade. Ok? Tranquilo? Então temos aqui 4 exemplos de aplicações. Nas próximas aulas eu vou trazer exercícios um pouco mais complicados e aí sim a gente vai dar continuidade ao nosso curso. Ok? Te vejo na próxima aula.